Bom dia, saudações salesianas. Vamos aí a terminar essa semana com direito do trabalho, tá bom? Continuando o nosso ponto, como eu falei para vocês, esse ponto sobre suspensão e interrupção do contrato de trabalho é um ponto longo, mas nós vamos abordando vários institutos, várias peculiaridades, características do direito do trabalho que a gente não consegue encaixar, tá bom? Aqui não é o caso. Nosso item 8.2.9, no segundo semestre nós vamos estudar bem a fundo férias. Mas as férias é um direito que foi inventado, foi assegurado primeiramente na Inglaterra, por volta de 1870, se espalhou pelo mundo, e aí trata-se de um caso de interrupção do contrato de trabalho, porque o empregado não trabalha, mas ele é remunerado. Tá bom? Artigo 129 da CLT. Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias sem prejuízo da remuneração. Como eu falei para vocês, férias é algo que a gente vai estudar bem a fundo no semestre que vem. O que nos importa aqui é só saber que férias é interrupção do contrato de trabalho. Item 8.2.10, greve. A lei que disciplina a greve é uma lei de 1989. A bem da verdade acontece, depois nós vamos estudar também outro ponto, nós vamos estudar no final do semestre, quando formos estudar direito coletivo de trabalho. Né? O direito individual do trabalho trata da relação entre uma pessoa, um empregado e o empregador. Aqui no caso, o direito coletivo, ele trata da relação entre um empregador e uma entidade representando interesses coletivos, como por exemplo o sindicato, como por exemplo o Ministério Público do Trabalho, ou entre um ente representando interesses de uma parte dos empregadores e um outro ente representando o direito dos empregados, tá bom? O interesse é coletivo, tá? E o que é greve? Greve é uma paralisação temporária, ou seja, a suspensão da prestação laborativa, o empregado para de trabalhar. Ele deixa de trabalhar. Acontece o seguinte, a lei que disciplina a greve, ela diz muito bem como que tem que acontecer uma greve. A greve tem uma série de requisitos para que uma greve seja deflagrada, né? A necessidade, por exemplo, de negociação coletiva prévia. Ou seja, as partes têm que ter antes tentado fazer um acordo para então, como a última razão, os empregados fazerem greve. Aí que é, se no meio da negociação coletiva, se você tem greve, se você tem paralisação de trabalho, e aí as partes depois chegam a um acordo para pôr fim à greve, as partes vão disciplinar, na sua autonomia, se os dias em que os empregados pararam de trabalhar serão pagos ou não. Daí já vem a diferença grande. Se as partes entram num acordo e dizem que aquele dia, aquela semana que foi paralisada, que houve paralisação, não serão pagos, é caso de suspensão. Por outro lado, o que acontece na maioria das vezes, aquele tempo em que os empregados não trabalham, o patrão paga. E é caso de interrupção. Mas depois, lógico, os empregados vão compensar os horários, o tempo que eles ficaram parados. Então, se na negociação se negocia que os dias parados serão pagos, é caso de interrupção. Por outro lado, se a greve não é resolvida pelas partes e você vai para a Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho vai julgar a greve. Julgando a greve, se a greve for legítima, se a greve obedeceu às regras, se a greve tem pertinência, a Justiça do Trabalho vai mandar pagar os dias parados, interrupção. Se por outro lado a greve for ilegal, se a greve for abusiva, a Justiça do Trabalho vai mandar não pagar os dias parados. E não pagando os dias parados é caso de suspensão do contrato de trabalho. Tá bom? Beleza? Não é para ter dúvida. Como eu falei para vocês, depois a gente vai estudar bem as greves.
a greve. Vai estudar bem. Mas aqui o que importa pra gente é simplesmente o seguinte: se tem ou não pagamento dos dias parados. Para a gente dizer se é caso de suspensão ou caso de interrupção. Seja na fase negocial, seja quando a Justiça do Trabalho realmente julga a greve. Tá bom? Item 8.2.11. Isso daqui é uma ação que só existe na Justiça do Trabalho. Acontece que empregados, portadores de estabilidade, aquela estabilidade decenal que tinha antes da Constituição Federal de 88, a estabilidade do dirigente sindical, ele tem estabilidade. Ou seja, ele não pode ser dispensado a não ser que cometa falta grave. Então o estável não pode ser dispensado sem justa causa. Tá bom? Lógico, depois a gente vai estudar bem a fundo estabilidade, nós vamos estudar bem a fundo. Mas só para antecipar para vocês essa questão do inquérito judicial de apuração de falta grave, que vocês vão aprender a partir do semestre, do 8º semestre com o professor Arnaldo, ele que vai passar isso aqui, porque é uma ação. Se eu tenho um empregado estável, ele comete falta grave, eu não posso dispensá-lo ao meu bel prazer. Para dispensá-lo, eu, empregador, tenho que entrar com uma ação na Justiça do Trabalho, para que na Justiça do Trabalho seja apurado se esse empregado meu, portador de estabilidade, cometeu falta grave. Se ele cometeu falta grave, ocorre a dispensa por justa causa. Se ele não cometeu falta grave, o contrato de trabalho se mantém. Mas pode acontecer de, no curso desta ação chamada inquérito judicial de apuração de falta grave de empregado estável, e o nome já diz tudo, né? É um inquérito perante o Poder Judiciário para se apurar se o empregado estável cometeu falta grave ou não. Não se esquecendo que o estável aqui é aquela estabilidade da Constituição, para quem adquiriu antes da Constituição de 88, que eu já expliquei para vocês, bem como o dirigente sindical. Outros tipos de estáveis não se aplicam, tá bom? Pois bem, acontece que se eu suspendo o empregado no início do inquérito, e eu posso fazer isso, e na hora e ganhando a ação, eu empregador ganhando a ação transitado em julgado, eu não vou pagar ao empregado os dias que ele não trabalhou. Por outro lado, se eu entro com a ação trabalhista, eu empregador, entro com o inquérito, eu não consigo provar que ocorreu falta grave, tendo suspendido o empregado, eu vou ter que readmiti-lo, ele volta a trabalhar e todo o tempo em que ele estava suspenso, sem trabalhar e sem receber, eu vou ter que pagar. Tá? Antigamente, por causa dessa estabilidade, era muito usado o inquérito. Como eu falei para vocês, caiu essa estabilidade, está em desuso, né? A súmula 379, ela estende ao portador da estabilidade decenal do artigo 492 a necessidade de inquérito para o dirigente sindical também, tá bom? Ao J137, mandado de segurança, dirigente sindical, também diz que constitui direito líquido e certo do empregador a suspensão do empregado, ainda que detentor da estabilidade sindical, até decisão final do inquérito. Ou seja, a orientação jurisprudencial diz que o empregador pode suspender o dirigente sindical durante o inquérito. Tá? Como eu falei para vocês, se ao final do inquérito o empregador ganhar, o tempo do inquérito ele não vai pagar. Por outro lado, se ao final da ação o empregador perder o inquérito, o empregado volta a trabalhar e todo o tempo em que ele foi suspenso será remunerado. Tá bom? E a súmula 403 diz que é um prazo decadencial para ingressar com esse inquérito judicial. Tá bom? Beleza?
Vamos parar por aqui, a gente continua na próxima aula. Beleza? Beijos, tchau!